Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, o canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os nossos subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, querendo que o professor e a professora da nossa escola dominical tenham uma aula dinâmica e que este subsídio, essas pré-aulas, te ajude no seu plano de aula que você elabora toda semana, para que os seus alunos cada dia mais estejam interessados e a aprendizagem seja profícua. Tanto o ensino quanto a aprendizagem da escola dominical, cada dia ela se torna dinâmica. O ensino ele não é estático, não é pronto e acabado, mas nós aprendemos quando estudamos e quando ensinamos. E os alunos, com a nossa aprendizagem, também vai levar isso progressivamente para a sua vida. Então, que Deus continue te abençoando cada dia mais, professor e professora, nesta missão tão maravilhosa, que é levar a palavra de Deus através do ensino. Cristo mais ensinou do que pregou. Na sua última comissão, antes da sua ascensão para o céu, ele disse: ide e ensinai as nações. Ide e ensinar as nações a guardar tudo o que vos tenho ensinado ou tenho mandado. Então, uma tarefa muito maravilhosa, uma tarefa boa, ser ensinador da palavra de Deus. E hoje estamos chegando ao final do nosso trimestre. Estudamos lições preciosas sobre o livro de Levítico. Não ensinamos todos os assuntos do livro de Levítico, mas os que aqui estiveram elencados na nossa lição, com certeza foram assuntos que tocaram a nossa vida, foram assuntos que nos mostraram clareza da verdade bíblica, foram assuntos que nos levaram a meditar, foram assuntos que nos levaram a prescrutar a palavra de Deus e a ter um entendimento que nós não tínhamos antes. Com certeza crescemos nesse trimestre com os assuntos. E agora chegamos ao final desse trimestre, todavia eu já quero de antemão te convidar, você professor e professora, para participar comigo do próximo trimestre. O quarto trimestre de 2018, que vem falando sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Não são todas as parábolas, mas as parábolas que ali estará elencada para o nosso estudo no quarto trimestre, com certeza ensinará lições preciosas para a vida, ensinará lições preciosas para o nosso crescimento, nosso enlevo espiritual. O nosso professor desse quarto trimestre será o professor Gabi, presidente da Igreja das Assembleias de Deus em Curitiba, Paraná. Ele, que é um professor com uma abrangência nas escrituras e se destaca nacionalmente, ele escreve esta lição, com certeza uma lição inspirada por Deus, falando sobre as parábolas de Jesus. E vamos descobrir nesse semestre o que são parábolas e muitas ferramentas primorosas para a nossa aprendizagem e o nosso ensino da palavra de Deus. Mas a lição de hoje, a lição de número 14, 30 de setembro de 2018, ela tem o título Entre a Páscoa e o Pentecoste. E o textuário está destacado em Atos capítulo 2, versículo 1 e depois o versículo 4. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática, ela começa dizendo: sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então, quando o comentarista diz que sem o Pentecoste não há Páscoa, na história de Israel, o Pentecoste, ou a festa das colheitas, festa das primícias, ela era comemorada 50 dias após a Páscoa. E a Páscoa é uma das primeiras festas que eles comemoravam, porque a Páscoa, logo que eles saíram do Egito, quando atravessaram o Mar Vermelho, eles tinham em mente a festa anterior. Porque, na verdade, o Senhor Jesus Cristo instruiu Moisés a dizer: olha, nesta noite, já na última praga, vocês vão, na noite, matar o cordeiro, o cabrito, e a comer ele assado com ervas amargas e pães asmos. E o sangue do cabrito passa nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passará à meia-noite visitando a casa das pessoas, e todo primogênito será morto. Mas aonde estiver o sangue no umbral, o anjo não entrará.
E assim eles fizeram, mataram o animal, recolheram o sangue, passaram nos umbrais da porta e comiam a carne assada com pães asmos e ervas amargas. E isso era a Páscoa, era a passagem. E eles passaram o Rio Jordão para uma outra terra, em busca da terra de Canaã, deixaram o Egito. Isso é simbólico. O Egito pode simbolizar o mundo. Canaã pode simbolizar as mansões celestiais. O cordeiro que foi morto é o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através do sangue de Cristo que nós somos livres da morte, a morte eterna. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. As ervas amargas, com certeza, simbolizam o sofrimento do Cordeiro. A amargura do sofrimento. Cristo sofreu. O profeta Isaías diz que ele foi oprimido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi oprimido, ferido de Deus, aflito. A ferimento, a aflição e o moer estava em Jesus Cristo, que também é símbolo da Páscoa. E os pães asmos significa que ele não teve pecado nenhum. O escritor aos Hebreus diz assim: nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer da nossa necessidade, mas um como nós, em tudo foi tentado, porém, sem pecado, a ausência de fermento em Cristo. Cristo, nossa Páscoa. Nós vemos que na época da comemoração da Páscoa, no período de Cristo, como Emmanuel, como Deus conosco, ele fala para os discípulos e diz: vai, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça. Seguiu. Chegando lá no recinto, pergunta para ele aonde que vocês querem que o mestre comemore a Páscoa. E ele vai dirá. E quando os discípulos chegaram, que o homem disse: é aqui mesmo, e mostrou o recinto, eles prepararam a festa da Páscoa. Todavia, as pessoas estavam comemorando a festa da Páscoa com o cordeiro assado, com os pães sem fermento e com ervas amargas. Cristo, ele muda os elementos da Páscoa ali naquela hora. Ele usa o pão e usa o vinho. Então ele reparte o pão e diz para o discípulo: isto é meu corpo, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente tomou o cálice e deu aos discípulos, disse: esse é o cálice, simboliza o meu sangue que é derramado por vós. Então é mudado ali naquela hora, enquanto as pessoas comemoravam, e até hoje os judeus comemoram a Páscoa com o cordeiro, as ervas amargas e o pão asmo. Jesus Cristo muda para o pão mesmo, pão e o vinho. Sem a figura, porque ele é o cordeiro, o sofrimento já estava na vida dele, que é ervas amargas, que iria sofrer. Então ele era o cordeiro, é o cumprimento da promessa, o cumprimento da festa simbólica pascual, a passagem. Para os judeus, a Pachê simboliza passagem pelo Mar Vermelho para uma outra terra. E a nossa Páscoa é Cristo. Nós passamos de uma vida do Egito, uma vida egípcia, uma vida regrada de pecado, dominada pelo inimigo, e passamos dessa vida através de Cristo. E estamos agora rumo à nova Canaã. Então Cristo é a nossa Páscoa. E percebemos que quando Isaías diz assim, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ali está o símbolo do pão, porque o trigo era moído. As pessoas moíam o trigo naquele período para fazer a farinha e posteriormente o pão. E Cristo foi moído, então ali tem o símbolo do pão. E quando o profeta diz que ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, também naquele período, para eles extrair o vinho, eles tinham que pisar a uva no lagar, assim como Cristo foi pisado. Então ali também tem a representação do sangue de Cristo. Então está expressamente implícito nas palavras de Isaías a nossa Páscoa. Cristo nossa Páscoa, Cristo nosso pão, Cristo sangue que nos purifica. Porque Paulo diz aos irmãos em Roma, no capítulo 5, versículo 8, que Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Agora ele diz: imagine agora sendo justificado pelo seu sangue. Então o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado, o sangue do Cordeiro que derramou por nós. 50 dias após a Páscoa é que vinha a festa do Pentecoste, festa da primícia. As pessoas, elas ofereciam a festa das primícias, quer dizer, quando alguém plantava uma lavoura de trigo, o primeiro grão que ele colhia, o primeiro cacho que ele colhia,
da uva ou de qualquer outra, do milho, da cevada, a primeira colheita era oferecida para Deus, em símbolo de agradecimento a Deus pela chuva, pelo grão, pela terra, pela germinação da semente. Eles eram gratos a Deus porque eles acreditavam que Deus é o soberano, é o dono da terra, como diz o salmista. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele, como o soberano, ele é que tem o poder da criação, da vida, das sementes e levar as pessoas uma vida abundante. Então, assim, reconhecendo a soberania de Deus, os judeus ofereciam a festa das primícias. E a festa das primícias era exatamente isso, 50 dias após a Páscoa. Então nós vemos Cristo, que é a nossa Páscoa, morrendo por nós, Cristo, que é o nosso pão, nos dando o seu corpo, Cristo, que é a nossa Páscoa, derramando o seu sangue em favor dos que creem, para a remissão dos pecados, e após isso os discípulos, 50 dias depois, estavam reunidos em Jerusalém. Porque a ordem de Cristo era exatamente essa: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Observe as palavras de Cristo: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tinha um tempo, era até ser revestido. Todavia os discípulos, eles demoraram, gostaram da ideia de estar em Jerusalém e não foram para os locais determinados por Cristo: Judéia, Samaria, confins da terra, Galileia. E então veio uma grande perseguição, e a perseguição dispersou a igreja, os discípulos. E só assim eles foram para as cidades determinadas. Filipe foi para Samaria, e em Samaria ele pregou o evangelho. As pessoas então foram dispersas para outros lugares e o evangelho foi sendo pregado. Então eles permaneceram ali até que seja revestido de poder. E naquele dia, no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz o texto, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas como que línguas de fogo repartidas por eles, e cada um começou a falar na sua própria língua. Foram todos cheios do Espírito Santo. Então nós vemos ali o enchimento do Espírito Santo. Algumas pessoas, principalmente os cessacionistas, acreditam que o batismo no Espírito Santo é no ato da conversão. Todavia, nós pentecostais clássicos fazemos diferenças. Qual que é a diferença entre ser cheio do Espírito e ter o Espírito de Deus no ato da conversão? Nós observamos o próprio ato dos discípulos. Eles já eram chamados por Deus para servir. Vinde após mim, vos farei pescadores de homens. E os discípulos deixaram o barco, Zebedeu, a água, alguns deixaram o pai, as redes e etc. e seguiram a Cristo. E após a ressurreição de Cristo, ele falou: recebeis o Espírito Santo. E soprou sobre eles o Espírito, e o Espírito encheu a vida dos discípulos. Então eles já eram conversos a Cristo, já estavam cheios do Espírito Santo, mas precisava do quê? Do revestimento do Espírito. Por isso que terei o que está em Jerusalém, para ser revestido de poder. Já tinha o Espírito, mas precisava ser revestido de poder. E quando revestidos de poder, falaram noutras línguas. Portanto, os pentecostais clássicos acreditam que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Mas também acreditamos que a pessoa, quando ela se entrega a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, ela passa a receber o Espírito. O Espírito já vai fazer morada nela. É o batismo de Paulo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Então ele é batizado no Espírito no ato da conversão. Quer dizer, o batismo significa um mergulho. Quer dizer, ele pode ter a plenitude do Espírito na sua vida, está cheio do Espírito no ato da conversão. Agora, o revestimento de poder, o falar em outras línguas, o derramamento do Espírito Santo, ele é um outro momento, assim cremos. Talvez em outra ocasião falaremos com especificidade, analisando os textos da Bíblia na hermenêutica bíblica ou na exegese bíblica. Então vamos dar continuidade à nossa lição. O texto diz que, de Atos, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. O vento, ele tem um som, quer dizer que as manifestações do Espírito de Deus, elas são para ser ouvidas. Nós ouvimos as profecias de Deus. Nós ouvimos a glória de Deus. Um som traz barulho. Nem todo barulho é Pentecoste, mas todo pentecostal, ele tem esse som do Espírito de Deus.
Ele reconhece o Espírito de Deus, há a manifestação, há uma alegria. E veio um vento impetuoso. O vento ele sopra onde quer. E quando o vento bate nas ruas, nas estradas, nas avenidas, ele leva o lixo. Se for uma tempestade muito grande de vento, vento com mais de 100 e poucos quilômetros por hora, que leva carro, leva tudo, há um estrago grande. Então o vento ele sopra para longe. O Espírito Santo, como vento na nossa vida, ele sopra a sujeira da nossa vida. Sopra para longe aquilo que é contrário à palavra, ao entendimento de Deus. O vento, o Espírito Santo tem essa característica de soprar fora da nossa vida, que é uma transformação. Viemos do mundo cheio de coisas arraigadas na nossa vida. O Espírito Santo, Deus sopra essas coisas fora, para longe. E de repente foram vistas como línguas repartidas como que de fogo. O Espírito ele tem esse símbolo como o vento, símbolo como o óleo, símbolo como a pomba, mas aqui o símbolo do Espírito é como fogo. Qual que é a objetividade do fogo na totalidade? O fogo ele aquece, o fogo ele queima, o fogo ele purifica, o fogo ele ilumina, ele clareia. O Espírito Santo ele pode trazer esta simbologia na nossa vida, principalmente para queimar aquilo que está impuro na alma das pessoas, para clarear a mente do cristão. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Deus. Todavia o Espírito Santo, como fogo, ele vai iluminar o pensamento das pessoas, vai clarear as escrituras, a interpretação da Bíblia na nossa mente, para que possamos entender qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é uma das ações do Espírito Santo, clarear, aquecer o coração. Nós sentimos Deus na nossa vida, sentimos a alegria do Espírito através desse aquecimento na nossa vida, que são símbolos do Espírito Santo expresso ali em Atos 2, como vento, como fogo. Portanto, no Pentecoste, nós, participantes desse Pentecoste, a palavra Pentecoste vem de 50 dias. 50º dia, quer dizer, depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, era a festa das primícias, a festa das colheitas. E foi nesse dia que o Espírito desceu, e a partir daí as pessoas começaram a ser conhecidas como pentecostais, quer dizer, os que creem na evidência do Espírito Santo, na cura, nos milagres. Nós cremos nos milagres de Deus. Nós cremos nos dons espirituais. Nós não cremos que cessaram isso aí. Mas a promessa, conforme Pedro ele estava pregando, a promessa das manifestações do Espírito de Deus, dos milagres, do poder, do enchimento do Espírito. Pedro dizia, e estas promessas são para vós, são para vossos filhos, são para os que estão longe e são para tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então as promessas diziam respeito para eles, e não só para eles, mas para os filhos. A igreja primitiva está recebendo essas promessas, para os que estão longe, e para tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E Deus nos chamou, e os que Ele ainda chamará, com certeza podem ser participantes dos dons ministeriais, dos dons espirituais, dos dons naturais, que a Bíblia faz essa divisão. Em Efésios 4:11 ela fala dos dons ministeriais. Em Coríntios, Paulo fala dos dons espirituais. E em Romanos 12, ali há alguns dons naturais. Os dons de liderança, o dom de presidir. Não precisa ser necessariamente cristão para ter o dom de uma liderança, o dom de ser um presidente, de um líder, etc. Então são dons naturais. Então essas promessas dizem respeito a nós também. Então nós não somos cessacionistas por isso, e até porque nós temos o próprio testemunho, podemos testemunhar da transformação que recebemos, da alegria do Espírito, de receber a manifestação do Espírito, ou até mesmo de falar em outras línguas. Isso é nato, é para quem experimenta, é para quem tem condições de dizer que isso é uma verdade, que experimentou esta verdade. Uma certa vez estava um ateu discutindo com um cristão, e o cristão estava chupando uma laranja. Enquanto o ateu dizia que não há Deus e que vida preguiça é essa de cristão e de acreditar na Bíblia, é uma vida desgraçada, uma vida sem gosto, uma vida sem nada. E o cristão simplesmente degustava a sua laranja. Quando o ateu perguntou, você não vai falar nada? Ele falou, quero fazer uma pergunta. Ele falou, pode perguntar. E o cristão disse, que sabor tem a laranja? Ele disse, olha, não estou dizendo que além de cristão é um idiota. Ele chupa a laranja e eu que devo saber o sabor? E ele disse, é exatamente isso. Só pode dizer da experiência com Deus aquele que experimentou as experiências através da palavra.
Só pode dizer da certeza da salvação, ou da crença na salvação, ou falar dos milagres de Deus, aquele que experimentou os milagres de Deus. Só podem falar das línguas, das manifestações, aquele que recebeu. Então não critique quem recebeu, não critique quem experimentou os milagres de Deus, porque esses milagres são experimentáveis, são para nós. O dom do Espírito de Deus, as manifestações das línguas estranhas, ou das línguas do Espírito, elas são para aqueles que creem, que buscam, que querem. Então aqueles que querem têm condições de falar porque recebeu através do Espírito de Deus. Portanto, nesses dias de tantas teologias, teologias liberais, teologias ortodoxas, teologias sistemáticas, teologias reformadas e diversas outras teologias pentecostais, vamos ficar com a Bíblia Sagrada, as explicações da Bíblia, os estudos da Bíblia Sagrada, e analisar ela e crer nela como ela diz ser, e continuar pregando o Evangelho da graça de Deus, pregar salvação em Cristo no primeiro momento, como era a princípios os fundadores da Assembleia de Deus pregavam que Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E que com o passar do tempo, por causa da influência dos neopentecostais, falando no evangelho fácil, falando numa prosperidade antibíblica, falando umas mensagens antropocêntricas, às vezes deixamos de evidenciar a mensagem salvífica, a mensagem da cura, da libertação, do batismo e da volta de Cristo. E pregar como os missionários pregavam, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. O nome dele continua sendo o Deus, o Eu Sou, ele é. Então vamos voltar às nossas raízes pentecostais, falar da cura, falar dos milagres, falar do batismo com o Espírito Santo, os pentecostais autênticos que creem na Bíblia Sagrada, cristãos autênticos que acreditamos e pregamos a Bíblia como ela é. E esquecer o evangelho antropocêntrico, que evidencia simplesmente a vitória, a cura, o sucesso humano, mas evidenciar em Cristo. O evangelho cristocêntrico prega Cristo. E falar de Jesus é Ele que salva, é Ele que batiza, é Ele que cura, é Ele que em breve voltará. E trazer as mensagens escatológicas do evangelho de Cristo, do céu, pregar os perigos do caminho largo, o caminho que leva para o inferno, e pregar Cristo Jesus, nosso Senhor, e o caminho da graça, o caminho que leva para o céu. Então chegamos ao final de mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2018, e com certeza as lições desse trimestre falaram na nossa vida, e melhoramos o nosso conhecimento, e crescemos na graça. Agora vamos colocar na prática o que aprendemos, para ser cristãos melhores. E ainda neste ano estudaremos o quarto trimestre sobre as parábolas de Cristo e finalizar o ano com estudos bíblicos da Palavra de Deus, com crescimento espiritual, e para não ser destruído pelas avalanches e pelas promessas e pelos evangelhos fácil que o mundo oferece, porque Oséias disse assim, que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, e nós estamos em busca do conhecimento da palavra de Deus e dos nossos Senhor Jesus Cristo, e não seremos destruídos pelas mensagens fáceis, pelas mensagens antibíblicas, pelas mensagens extras bíblicas, mas sim estar cada dia mais firmes, como aquele homem estava, que foi e edificou a sua casa na rocha, que viu a adversidade e não destruiu a sua casa. Assim deve ser a vida do cristão, edificar a nossa vida na palavra de Deus, em Cristo, que é a nossa rocha. Aí pode vir as adversidades, que sempre estamos firmes em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, meu professor e minha professora. Eu te espero no quarto trimestre, com mais videoaulas sugestivos para que o nosso conhecimento cresça e as suas aulas sejam mais interessantes cada dia para os nossos alunos. Deus em Cristo te abençoe.